Abrimos aqui mais um episódio da Escola Bíblica. É sempre muito bom podermos abrir as portas desta escola para que você possa entrar e nós possamos estar diretamente consigo e assim podermos estudar a Palavra de Deus em conjunto. É sempre muito bom podermos ter estes momentos de reflexão espiritual que nos podem ajudar para o nosso dia de trabalho e assim podermos compreender o grande amor de Deus na nossa vida. Temos sempre a presença do pastor Pedro Esteves, é sempre muito agradável podermos escutar as ideias e a forma como nós podemos compreender as Sagradas Escrituras, neste caso a Epístola aos Romanos. Por isso mesmo, Pedro, obrigado por estares connosco mais uma vez. Temos aberto esta escola diariamente com um sumário. Qual é o sumário de hoje? Hoje vamos, na continuidade daquilo que temos estado a fazer, começámos aqui no programa anterior, sobretudo, hoje vamos continuar a perceber, agora através de uma ilustração que o apóstolo Paulo vai usar, esta relação entre judeus, a herança judaica, os gentios e os novos membros da Igreja. Vamos ver tudo isso mais ao pormenor daqui a pouquinho. Por agora convido a si a podermos ler a Palavra de Deus e vamos abrir nas nossas Bíblias em Romanos capítulo 11, versículos 17 e 18 e depois o versículo 23. Se não tiver a sua Bíblia à mão, pode seguir o nosso quadro que diz o seguinte: E se alguns dos ramos foram quebrados e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. E se contra eles te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Pedro, aqui nós vemos Paulo a usar, eu diria, uma autêntica parábola, não é? Esta que ele fala dos ramos, fala também aqui das raízes, fala dos enxertos, enfim, quando ele fala da oliveira e do zambujeiro, mas como é que nós podemos compreender esta imagem? Sim, é uma imagem que de facto Paulo vai usar para, no fundo, comparar o remanescente fiel de Israel a uma oliveira. Quer dizer, aqueles que, sendo da linhagem de Israel, do povo de Deus, escolhido, permaneceram fiéis, lá está, à mensagem de Cristo, que na verdade era a mensagem que vinha de Israel, porque a mensagem do Messias, a esses Paulo vai compará-los a uma árvore nobre. É esse o sentido de dizer que eles são a oliveira. E a oliveira até é uma árvore que dura muito tempo, não é? É uma árvore duradoura, precisamente. Essa nobreza e solidez da árvore, mas a verdade é que ele vai dizer que alguns ramos dessa árvore foram partidos. E aí ele está-se a referir naturalmente aos descrentes. Quer dizer, àqueles que mesmo vindo dessa raiz, desse tronco, não reconheceram Jesus e, portanto, não aceitaram, na verdade, essa mensagem de salvação. E mais uma vez, esta ilustração, na continuidade daquilo que vimos aqui ainda no programa anterior, é uma ilustração que Paulo vai usar para provar a sua tese, que ele iniciou nos primeiros versículos do capítulo 11, que Deus não rejeitou o seu povo. Nós percebemos que Paulo está a tentar evitar uma espécie de tensão entre grupos. Ele aqui chega mesmo a exortar os crentes, particularmente os gentios, ou seja, homens e mulheres cristãos que não tinham essa raiz judaica, para que não olhassem para os judeus não crentes ou não cristãos, claro, as pessoas que no fundo não aceitaram Jesus e que mantinham a sua prática judaica, não olharem para eles com desprezo. E vai, portanto, ajudar estas pessoas a compreender que se gloriassem contra eles, estavam, na verdade, a atacar, a menosprezar a raiz de onde eles próprios também eram herdeiros. E muitos crentes gentios foram enxertados, ou seja, foram incluídos, digamos, dentro do grupo de Deus. Exatamente. Por isso ele continua essa imagem agrícola, colocando não apenas esta dicotomia entre duas árvores, em que há uma árvore nobre, que é esta que foi plantada por Deus, por assim dizer, mas mostrando aos novos crentes que vinham de um berço gentio, ok? Que na verdade eles foram enxertados nessa árvore. Quer dizer, há um privilégio que Deus lhes deu, mas se foram enxertados, o que é que isso quer dizer? Usando a imagem, que a seiva que está a correr e a alimentar a sua vida espiritual, essa seiva vem da oliveira. Claro. O que quer dizer que
o crente cristão, e agora há aqui uma aplicação clara para nós, porque a mensagem estava a ser escrita aos crentes de Romanos, mas ela tem uma aplicação a todos os crentes. Nós, que não somos, também estamos em igualdade neste sentido, uma vez que não somos de uma raiz judaica. Na verdade, é-nos dito aqui que nós fomos enxertados. Isso quer dizer que há uma herança e há uma força e uma mensagem, precisamente na revelação de Deus a Israel, da qual nós somos herdeiros. E, portanto, essa parte da nossa dimensão espiritual, por exemplo, essa parte da nossa teologia, essa parte relacionada com muitas das indicações da mensagem que Deus de tantas formas enviou através dos profetas ao seu povo, mesmo das normas de vida, elas são úteis, porque o crente, o cristão, está enxertado nelas. Claro, e Paulo fala disso como algo que vem diretamente da raiz e do tronco. Não é? Precisamente. Agora, o que aconteceu é que, na verdade, alguns dessa oliveira, que eram oliveira, eram ramos dessa oliveira. Que isso também pode acontecer, não é? Não são só aqueles que entram, mas também a probabilidade daqueles que podem sair. Exatamente. E a verdade foi isso que aconteceu. Porque alguns que eram precisamente ramos dessa oliveira, o que é que lhes aconteceu? Eles não creram. Rejeitaram. Eles, ao não quererem, no fundo, deixaram de ser ramos. Em certo sentido, isto também é um apelo para nós, porque isso também pode acontecer connosco. Nós podemos ser enxertos nessa oliveira, mas que não venham a dar fruto. E tal como Jesus diz, como ramos da videira, se nós não dermos fruto, teremos que ser arrancados. Isso faz-me lembrar aquele princípio que a Bíblia fala claramente que, uma vez salvo, não estamos salvos para sempre. Precisamente. Não é? É exatamente essa ideia que o apóstolo está a explorar aqui, e ele aplica, ao mesmo tempo, aos judeus, dizendo eles estavam ligados a essa oliveira, mas isso não lhes garantiu a salvação, não lhes garantiu a experiência total que era suposto eles viverem em Cristo, porque eles rejeitaram Cristo. Então, na verdade, são como que ramos que estão mortos. Isso quer dizer que nós, fazendo parte deste grupo que tivemos a bênção de ser enxertados, nós também podemos não dar fruto e automaticamente acabar por perder a nossa ligação a essa força vital que nos vem de toda a revelação de Deus. Ou seja, isso traz-nos alguns perigos, não é? Sem dúvida. Primeiro, nós poderíamos dizer que não podemos pensar que cada vez que caímos, que falhamos, automaticamente estamos fora da salvação. Claro. Nós não podemos viver numa espécie de desespero espiritual, porque em Cristo há solução. Cristo é nosso advogado. E, portanto, precisamos de viver nessa confiança de salvação e não uma depressão cada vez que caímos ou falhamos. Por outro lado, nós precisamos a todo o custo de evitar o extremo oposto, eu diria, que é a ideia de que a graça de Deus, uma vez recebida, estamos salvos para sempre. Isso significaria que não importa o que nós fizéssemos, claro, já estávamos selados para a salvação e, portanto, é como se ela acontecesse para sempre. E se retiraria, a partir do momento em que aceitámos Cristo, digamos, a oportunidade de escolhermos e de continuarmos a exercer a livre vontade. Aliás, deixa-me só dizer isto muito rapidamente. Isso foi a proposta que Satanás fez, não é? Sem dúvida. Comigo vocês podem fazer o que querem, ou o que quiserem, não é? Precisamente. E, portanto, entre estes dois perigos ou riscos, nós precisamos de firmar a nossa vida nessa raiz, nessa herança, mas totalmente firmados em Cristo. Vamos rematar com o Aprende Fazendo. Hoje, deixo consigo este apelo. Lembre-se de que nenhum ser humano pode estar orgulhoso da sua bondade, da sua fé, muito menos sentir-se superior aos outros. Porque a nossa salvação não é ganha à custa de alguma coisa que fazemos, nem a nossa salvação é merecida. Nós tivemos o privilégio de ter sido enxertados. Por isso, temos que nos manter num registro de ligação à videira, a Cristo. Caso contrário, poderemos ter que ser cortados. É muito bom terminar com estas palavras, é muito bom termos, no final de cada episódio, a certeza de que foi Deus quem esteve aqui connosco, é Deus que está consigo e é Deus que quer continuar a acompanhar a sua vida. Deixe Cristo trabalhar em si e você verá que o enxerto que Ele pode fazer na sua vida dará resultados para a vida eterna. Que Deus o possa abençoar. Nós voltamos no nosso próximo episódio.